Vou começar. Eu estou aqui na Espanha, na cidade de Alicante, com a minha amiga Bruna, que já foi inclusive estagiária do Direito é Legal, uma longa história que eu publiquei no Facebook do Direito é Legal contando. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, muito relevante para todo mundo que trabalha, para todo mundo que é responsável, para todo mundo que tem compromissos, que estuda e outras coisas, que é fazer festa. Porque aqui na Espanha, eles têm muito essa cultura de fazer a festa, de celebrar. E Bruna tem algumas experiências, não é mesmo, Bruna? Tenho várias experiências. Quando eu cheguei aqui eu até estranhava, porque as pessoas são muito festeiras. E festeiras no sentido de elas são alegres, elas vivem, tudo que acontece, elas celebram de algum jeito. E quando não acontece, elas inventam uma desculpa. E elas estão o tempo todo lá batendo... Não é assim, eu fazendo sambinha, elas estão no... Então, e aí a gente começou a conversar sobre isso antes mesmo de eu chegar aqui, como que isso é diferente do que a gente sente no Brasil. Eu sou de Belo Horizonte e a Bruna é do Sul, de Maringá. E pelo menos a minha sensação no Brasil era um pouco diferente em relação a como as pessoas enxergam a festa. Fala da sua experiência, por favor. A minha experiência é exatamente igual. As pessoas enxergam basicamente que festar, já vou entrar nisso, é ficar muito louco. Sabe? É sair na rua e voltar muito louco e usar tudo que você puder usar. E isso é ser feliz. E isso é estar festejando. Como se você tivesse que sair do mundo, assim, né? Pra você deixar de ser você, feliz, como se você tivesse que tem que descobrir... sair da sua vida, você tem que virar um outro personagem. Exato. Você tem que descobrir um eu seu muito bêbado, drogado, louco para estar festejando. E ao mesmo tempo, isso faz com que você, como não pode ser esse eu louco o tempo todo, durante a sua vida normal você não pode festejar, então. E aí você vive nessa culpa e nesse conflito. E não é que isso não exista aqui na Europa, existe de tudo, né? Mas não necessariamente fazer festa e se divertir, a pessoa precisa estar até aqui de bebida, ou usar um monte de substância maluca, ou até gastar muito dinheiro, não precisa disso. Aqui as coisas são um pouco mais simples, podem ser um pouco mais simples. E eu e a Bruna, a gente consegue se divertir muito sem ter que entrar nesse estado. Na verdade, o ponto principal é a festa rotineira. É o fato de você saber celebrar e viver festa. Por exemplo, hoje que é uma segunda-feira. Hoje que é uma segunda-feira. E outra coisa também que eu reparei é que aqui as pessoas dançam, todas. E no Brasil existe meio que, pros homens principalmente, existe uma vergonha de dançar. Um preconceito. E as mulheres quando dançam, a gente dança. E outra, tá? Dançam não só em festa, dançam em restaurante. A gente foi num restaurante aqui, sim. A gente foi num restaurante que o cara tava lá tocando e a galera levantava da mesa, ia pro meio e começava a dançar. Sim. Não, e o que eu ia completar é que a dança também não é só assim pra seduzir as pessoas, entendeu? A dança é porque a gente não é só uma cabeça e uma mão pra ficar no computador trabalhando o dia inteiro. A gente é um corpo inteiro que pede pra se movimentar. É uma manifestação, né? É uma forma de linguagem mesmo do seu corpo, de transmitir uma mensagem pra você mesmo, que seja da sua felicidade, do seu estado de ânimo, de se incentivar a conseguir fazer as coisas de maneira mais eficiente, porque quando você tá bem com o seu corpo, você tá bem com a sua mente, são uma coisa só, né? Elas estão juntas, essas coisas. E aí você entra naquele ponto de que a festa, ela não é um antônimo de trabalho. Exato. Você pode ter muito trabalho, como a gente tem, e muitas responsabilidades, só que você pode conciliar isso com a festa, e na festa, a própria festa vai te ajudar também a resolver algumas questões. Potencial seu de todos os lados. Então, quando você tá bem com o seu corpo e com a sua mente, você tá em alto potencial dos dois lados. O que significa, inclusive, a gente até mencionou, fazer networking. Você tá bem no seu trabalho quando você tem uma rede de contatos maior. E como você consegue essa rede de contatos? Trabalhando na frente do seu computador? E vivendo em comunidade, e festejando. Claro. E eu acho impressionante como que, por exemplo, no fim de semana as pessoas não ficam em casa. Aí qualquer data, não importa que data seja, vai a vizinhança inteira pro pátio. Sai todo mundo fantasiado, alguma coisa assim. Isso é fenomenal, tem sempre um sabe? desfile, alguma coisa de... Nem sei qual que é o motivo, mas eles inventam uma desculpa pra encontrar, pra ficar lá batendo a palma. E é até uma maneira de exaltar a própria cultura, você festejar, sabe? E por fim, contar a própria história também. Contar a própria história, a história do seu país, enfim... E de apropriar da rua, eu tava vendo seus stories hoje, de você viver, sabe, na sua cidade, no seu país, de você conseguir usar o máximo que a sua cidade tem pra oferecer. Você festejar nas ruas tem muito a ver com isso também,
e conviver em comunidade. As experiências que você teve aqui de que as pessoas são conectadas umas com as outras. Não, e não necessariamente a gente, quando tá fazendo festa, a gente tá diminuindo o nosso potencial econômico, por exemplo, do Brasil no carnaval. Não, o carnaval poderia ser uma grande, e né, mas pode ser ainda maior, um grande atrativo turístico. Só que a gente pode fazer mais. Claro, a estratégia que tem que ser colocada na cabeça de maneira correta, sabe? E as pessoas não param pra pensar nisso porque elas estão só focadas ou em festejar sem pensar em desenvolver isso como cultura, ou em criticar a festa sem pensar em desenvolver a festa como cultura. Ou como mercado também, Sim, né? Claro. Isso não necessariamente é transformar a festa numa coisa unicamente mercadológica e cara e inacessível e gentrificar tudo. Não é isso. Pelo contrário, uma vez mais, é conseguir ser um todo. É conseguir ser um todo. É tornar acessível para todos, exatamente porque nós somos um todo. Nós somos um todo no mundo, né? Então você não tá sozinho, só você no seu gabinete trabalhando, você tá fazendo um trabalho para o mundo e aí você tem que conectar com o que as outras pessoas estão querendo, quais são os sonhos, as necessidades e tal. E a gente é um todo no corpo, assim, a gente não é só a cabeça, a gente é o corpo inteiro querendo se manifestar de alguma forma, com música. E pensando assim, do jeito que você falou, eu acabei de ter um pensamento aqui. É uma maneira da gente se conectar, porque por mais que existam profissões diferentes, por mais que existam ideias diferentes, por mais que existam classes sociais diferentes, os fatos dessas coisas serem diferentes, elas são unidas entre a festa. Você saber festejar, você saber cantar, você saber abraçar, você saber dançar junto, une de alguma forma todas as diferenças que existem. Elas são colocadas ali à frente e ali você é igual. É uma forma de comunicação claro também, que sim, né? É uma forma de ligação entre o ser humano. E aí entra aquela questão assim, nos escritórios, alguns escritórios, algumas empresas que fazem, por exemplo, a Apple, né, que ela tinha aquela questão, acho que inspirada nos romanos, de que tudo derive para um ponto central, o café, por exemplo, onde as pessoas vão ter uma troca entre elas, para o pessoal de um departamento de RH conversar com o departamento de engenharia, para eles conseguirem melhorar o desenvolvimento deles. É tipo uma festa, né? Esse encontro, assim, esse momento de descontração que, não por ser descontraído, ele vai deixar de ser importante para o trabalho, né? E às vezes é o que dá o clique necessário para que as coisas aconteçam no momento de se concentrar, porque a tua mente vai ter esvaziado algumas emoções, vai ter jogado para fora isso que o corpo precisa, que é natural, que é hormonal, físico que seja, mas ao mesmo tempo a tua mente vai estar em paz para conseguir fazer o seu melhor. Volta para aquilo, buscar o seu potencial mais alto. Inclusive, tem alguns estudos, mas aí eu já não sei aonde que tá, nem tenho certeza, que dizem que depois de 1 hora e meia, a mente precisa mudar de assunto um pouco, para depois ela voltar a ter o mesmo nível de atenção naquilo, naquela atividade que ela estava fazendo. Existem até algumas técnicas de estudo que são assim, que colocam um tempo, depois você para um pouco, e daí te incentiva a ler outra coisa, e você coloca mais um outro tempo. Existem aplicativos que incentivam essas técnicas de estudo. E aí a gente lembrou de uma questão assim muito filosófica, que é do dualismo grego, que você quer explicar, Bruna? Posso explicar? Não, é que basicamente essa cultura de culpa que a gente tem no Brasil, de não celebrar, vem muito disso, do dualismo grego, que é a ideia de que a parte material, mundana é profana, de que o nosso lado que quer festejar, que quer dançar, que quer celebrar a vida, é algo que puxa o nosso lado racional para baixo, sabe? Como desvaloriza o nosso espírito, desvaloriza o que nós temos de exaltado. É uma separação muito antiga que foi colocada nas culturas e que basicamente o raciocínio continua igual no Brasil. Eu até tinha te falado que eu achava que isso tinha a ver com a história da escravidão no Brasil, assim, que era para que os escravos não festejassem tanto e se concentrassem, assim, em todas as energias físicas deles só para o trabalho manual, para o trabalho braçal e tal. Mas é engraçado, você falando isso, eu fiquei pensando assim, que também é espiritual você dançar, também é espiritual você gostar de música, também é espiritual você rir, você sorrir, né? E as pessoas não acreditavam nisso na Grécia Antiga, elas acreditavam que o seu corpo não podia ter nada a ver com a sua mente. Então se você queria ser uma pessoa, eles reconheciam que você tinha esse lado físico, mas ao mesmo tempo eles falavam que esse lado meio que puxava a evolução da Terra para baixo, sabe? É um conceito platônico de que a partir do momento que a gente está na Terra, com vontades físicas,
a gente não tá evoluindo mais tanto, sabe? O nosso mundo ideal seria só um mundo racional. Isso é muito complicado porque você fica lutando contra coisas que são naturais do ser humano. Contra são coisas prazeres da vida. Que você deveria, inclusive, saber usar. Exatamente, que podem te fazer bem até pro seu lado espiritual e tal. Se você chegar nesse equilíbrio. É só você não deixar totalmente dominado. Você não pode viver só fazendo festa, né? Você tem que saber que é legal fazer festa, é legal trabalhar e que você pode unir tudo num grande propósito de viver uma vida mais ampla. Então você não pode só viver fazendo festa, mas você também não pode só viver trabalhando os dois lados. Eu acho que o equilíbrio é a palavra-chave para absolutamente tudo. E não pode também detestar trabalhar, só querer fazer a festa, e nem detestar fazer festa, só querer trabalhar e ficar condenando um ou outro, entendeu? Sim. Eu acho que... Se coloca junto e seja uma pessoa todo, sabe? Todo. Uma criatura que sabe controlar os seus instintos e ao mesmo tempo sabe ser racional e ao mesmo tempo sabe manter as suas responsabilidades enquanto se diverte, sabe? É aproveitar a vida ao máximo, sabendo enxergar o seu todo. E sabendo ver o que cada um pode contribuir para o outro também. Sim, né? Cada momento pode contribuir para outro momento. E o que você pode contribuir numa festa, porque quando a gente está em festa, a gente está num momento comunitário, que é bom a gente integrar um pouquinho, que é super importante para a integração também. E no seu trabalho, obviamente, que também você tem que contribuir, né? Trabalhar para contribuir com o universo, não só com ganhar dinheiro. O universo inteiro, de forma material e imaterial. É isso aí. É isso aí. Essa foi minha estagiária, tá vendo? Melhor estagiária do mundo. Muito obrigada, Didi, pela participação. Foi um prazer. Muito obrigada. Agora eu vou ter que desligar porque não é automático. Tchau.